Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar a Lei 1048 de 2000, que trata sobre a prioridade de atendimento. Mas a quem? Bom, a Lei 1048, ela trata sobre a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno do espectro autista, às pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e também aos doadores de sangue, tá? Bom, vamos lá então. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas, ou seja, essa galera toda aqui, serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade. Então, por exemplo, pensando que a gente está numa instituição financeira, aonde a gente tem uma gestante e ela está acompanhada, a pessoa que está acompanhando também vai ter que ser atendida de forma prioritária, tá? Junta e acessoriamente aos titulares dessa prioridade. Os doadores de sangue terão direito ao atendimento prioritário após todos os demais beneficiados no rol. Rol é essa lista, então, de beneficiados, tá? Constantes da lei, mediante a apresentação de comprovante de doação com validade de 120 dias. Então, dentro dessas pessoas que a gente acabou de ver, a prioridade dos doadores de sangue, ela está abaixo dos demais, tá? Dos demais que também são prioritários no atendimento. O atendimento prioritário ele poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para esse fim. Ou seja, como é que pode se dar esse atendimento prioritário? A gente pode ter um posto específico para atender pessoas do atendimento prioritário. A gente pode ter caixas ou guichês ou ainda linhas específicas para isso. Ou deslocar um atendente para que ele faça esse atendimento prioritário dessas pessoas, tá? Por exemplo, na instituição financeira onde eu trabalhava, essa instituição ela tinha 2 andares, era um prédio antigo, né? Então não tinha elevador. E aí sempre que chegava um público prioritário que não podia subir as escadas, a gente deslocava um funcionário para que ele ficasse no andar de baixo fazendo o atendimento, tá? Daí essa pessoa ela não entrava na fila com as demais pessoas, ela não ficava ali no atendimento geral. Então é uma maneira, deslocar um atendente para fazer isso. E tinha uma mesa, uma estação, né, com um computador específica para esse fim. Tá? Então ficava, além de ter a estação de trabalho separada, ainda tinha uma pessoa que ficava ali. Em dias de alto movimento ficava uma pessoa o dia todo. Caso não seja possível, então, essa destinação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes para a realização do atendimento prioritário, as pessoas elas deverão ser atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento em que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas. Então vamos supor que não foi possível, né? Vamos pensar na minha agência, mas vamos pensar que ela tem um andar só. E aí, nesse primeiro andar, então, os atendentes estão fazendo os atendimentos e eu estou aqui, com uma pessoa atendendo ela. E aí chegou alguém desse público prioritário, né? Chegou, por exemplo, um idoso, né, com 60 ou mais de 60 anos de idade. Só que tem 5 pessoas que teoricamente estariam na frente dele que chegaram antes. Não importa. Se ele é o próximo da prioridade, quando eu terminar o meu atendimento aqui, como não foi possível ter um caixa específico, uma outra pessoa específica, quando eu terminar aqui, eu vou chamar imediatamente ele. Ele vai passar na frente dessas pessoas. E se tiver 2 idosos? Bom, daí eu vou ter que atender aquele que é primeiro, né? Aquele que chegou primeiro. Se tiver uma pessoa de mais de 80 anos, de acordo com o estatuto do idoso, aí eu vou ter que dar prioridade para aquela pessoa que tem mais de 80 anos de idade. Tá certo? Bom, as repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, né, no sentido de vão ter que fazer, não de deixar de lado, elas vão ter que fazer, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas. É assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento a essas pessoas que a gente acabou de ver, tá? As empresas públicas de transporte e concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno do espectro autista, às pessoas idosas, às gestantes, às lactantes, às pessoas com criança de colo e às pessoas com mobilidade reduzida. Então, empresas de transporte, concessionárias, têm que dispor desse assento reservado. Os logradores e sanitários públicos, bem como edifícios de uso público,
terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, ou seja, né, para que consiga o licenciamento, eles vão ter que ter, então, o quê? Logradores e sanitários públicos, bem com edifícios de uso público, terão normas de construção para conseguir isso, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Nada mais, nada menos, a gente está falando aqui de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência. Tá? Então, de novo, essa ideia de acessibilidade em transportes. A infração ao disposto do que consta nessa lei vai sujeitar os responsáveis, tá? Não atender, né? Não dar o atendimento prioritário. No caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. Não precisamos saber, porque não está no nosso escopo. No caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa é de R$ 500 a R$ 2.500 por veículo sem as condições previstas, né? Naquele caso de transportes e concessionários de transporte de uso coletivo. No caso das instituições financeiras, as penalidades do artigo 44, incisos 1, 2 e 3 da Lei 4.595 de 64. Aí eu fui buscar lá e consta como revogado. Tá? Então, ainda aparece aqui nessa lei, mas esses incisos eles foram revogados. Lembrar que quem cometer algum tipo de não atender prioritariamente, cometer um tipo de infração nesse sentido, vai ser punido, tá? Vai se sujeitar a algum tipo de responsabilização. No caso de empresas concessionárias, fica bem claro, né? Multa de 500 a 2.500. As penalidades serão elevadas ao dobro, ou seja, de 1.000 a 5.000, aqui que a gente tem valores, em caso de reincidência, tá? E em relação, então, à parte teórica dessa aula, era isso, bem tranquilo, né? Essa lei, mais importante a gente saber, então, que existe esse atendimento prioritário e que ele está formalizado na Lei 10.048 de 2000. Dito isso, então, vamos ver como é que aparece isso daqui em prova. Segundo a lei, as pessoas que terão atendimento prioritário serão os idosos com idade igual ou superior a 60, as gestantes e as lactantes. Somente? Não, tem mais gente, né? Pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60, as gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colos e obesos, tá? Tem mais. As pessoas com deficiências e os idosos com igual. Então, somente aqui, quando tiver somente, a gente já vai colocar de fora, tá? Ó, os idosos, tem que ser a letra B aqui, apesar de não ter trazido aqui, né, os doadores de sangue. Mas, tudo bem, não colocou somente, então não está excluindo os demais. Obviamente, isso daí tem que ser a certo. Segundo a Lei 10.048, são considerados para atendimento prioritário os seguintes grupos, exceto pessoas com transtorno do espectro autista. Acho que nem aqui apareceu, né? Pois é. Mas não tinham somente. Então, são considerados. Doadores de órgãos? Não falava lá em doadores de órgãos. Pessoas com deficiência, sim. Doadores de sangue, sim. Pessoas com mobilidade reduzida, também. Conforme previsão legal, a pauta de reserva de assentos devidamente identificados para as pessoas portadoras de deficiência em transporte público coletivo, sujeita as concessionárias ao quê? Então, não cumpriu ao disposto que está lá na lei, né, 10.048. O que vai ser a infração? A gente viu, né? Interdição de atividade, apreensão do veículo, suspensão da atividade, multa e advertência e multa. A gente viu que é multa, né, que vai de R$ 500 a R$ 2.500. Prioridade no atendimento às repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas. Tá? Sobre o que está relacionado à lei, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, vamos lá. Com deficiência, sim. Os idosos com idade igual ou superior a 65, não, né? Igual ou superior a 60. Então, isso daqui está errado. Obeso, sim. Gestante, lactante, sim. Complete a frase abaixo de acordo com o estabelecido na Lei 10.048 de 2000. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60, as gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão o quê? Muito tranquilo, né? Atendimento prioritário. É sobre isso que trata a Lei 10.048. Essa é grande, hein? O Congresso Nacional voltou à Lei 10.048, que trata do atendimento prioritário. Em relação ao que ficou estabelecido sobre o atendimento prioritário, considere as afirmativas a seguir.
em 2012, né, banca Sesgran Rio, lá no Banco do Brasil. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com portadores de deficiência e pessoas acompanhadas de crianças de colo, certo? Os logradouros e sanitários públicos, para terem suas edificações licenciadas, terão normas de construção destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelos portadores de deficiência. Em resumo, acessibilidade está certinho. Os veículos de transporte público deverão ser planejados de forma que os portadores de deficiência tenham garantido o acesso ao seu interior. Também, né? Então, resposta aí na letra aí. Tranquilo. E assim, então, a gente termina essa aula aqui sobre a Lei 10.048 de 2000.